Mas o ano está começando ou terminando e você talvez não cumpriu as suas metas, não cumpriu os seus objetivos e dá aquela sensação desagradável de que está patinando, que não saiu do lugar. Bem, você não está sozinho, né, Afonso? Porque muitas pessoas não sabem, elas não sabem um segredo porque elas não conseguem avançar em relação aos seus objetivos. E elas não sabem esse segredo justamente porque a maior parte das pessoas que fazem vídeos no YouTube não são especialistas, não são psicólogos, não são especialistas em comportamento humano, não são terapeutas. E aqui nós vamos trazer para você uma discussão importantíssima que vai te ajudar a ir além daquelas ideias batidas de dietas radicais, de uma rotina exaustiva. Vamos para um lugar muito mais profundo e vamos falar sobre o poder da autoaceitação. E o vídeo de hoje não vai só te ajudar a estabelecer melhor metas e objetivos, mas como também vai te ajudar, se você ficar até o final, a ter uma relação diferente, mais leve e saudável com você mesmo. Pronto, bora lá, Afonso. Vamos agora se apresentar oficialmente. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, um projeto de 2 psicólogos clínicos que estamos aqui batendo um papo no dia de hoje falando sobre autoaceitação, autocomplacência, objetivos e metas e Carl Rogers, que é um cara muito fofo dentro da psicologia, né, Afonso? Perfeito, muito bom. Só o fato da gente usar autocomplacência, eu acho que já torna, já torna a coisa um pouco hermética, né? A gente pode usar outros termos para falar disso, né? Como, por exemplo, resignação. Né, resignação ou desistência, né? Eu acho que podem ser dois termos que a gente pode usar para bater esse papo. Mas é exatamente isso. A ideia é trazer para vocês o poder que esses termos e esse autor tem, que muitas pessoas mal citam na internet hoje em dia. Então vamos lá, Afonso. A gente levantou a expectativa falando que, olha, para mudar de vida, você precisa de autoaceitação. E isso é contraditório. É tão contraditório que o próprio Carl Rogers tem um paradoxo, né? E aí vamos parafrasear exatamente como ele disse isso daqui. Primeiro, Afonso, quem é Carl Rogers aqui, para quem não tem ideia de quem é Carl Rogers? Carl Rogers, ele é um psicólogo norte-americano, ele é um dos maiores expoentes da psicologia humanista, junto com o Abraham Maslow, por exemplo, que muitas pessoas conhecem pela pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades humanas. E o Carl Rogers, ele escreveu alguns livros, dentre eles a terapia centrada na pessoa, a terapia centrada no cliente, né? Tem uma diferença nos terapeutas rogerianos que eles chamam os pacientes de clientes, né? Essa é uma diferença que a gente vê já lá na faculdade. E ele escreveu um livro, Tornar-se Pessoa. Nesse livro, Tornar-se Pessoa, tem uma frase dele que é o que nos inspirou a bater o papo de hoje, que é: existe um paradoxo curioso, que é quando eu me aceito como eu sou, então, aí sim, eu mudo. E isso aqui fala sobre o poder e a força da autoaceitação na teoria do Rogers, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente começar então a conceituar o que a gente está chamando de autoaceitação. Né? Então, acho que é legal a gente fazer um paralelo o que a gente está chamando de autoaceitação e essa autocomplacência, essa autopiedade, essa questão da autoindulgência. Vamos fazer um paralelo sobre isso daqui e acho que primeiro vamos começar falando um pouquinho do que a gente está chamando de autoaceitação. Boa. É interessante, né? A psicologia, ela trabalha com tantos termos subjetivos que a gente faz um esforço enorme para tentar encapsular eles ou definir eles, mas é sempre desafiador, né? Autoestima é difícil de se definir, autocompaixão, autoaceitação, autocomplacência, todos esses autos, eles estão sempre se referindo a nós mesmos, uma espécie de atitude ou de comportamento ou de pensamento ou de experiência que a gente tem com relação a nós mesmos, né? É sempre autorreferida. E quando a gente fala de autoaceitação, muitas vezes a gente está falando sobre uma experiência de acolhimento, validação e reconhecimento, e não necessariamente uma experiência de resistência, luta ou briga.
Porque é isso que muitas pessoas vivem nos seus dia a dia, né? Uma luta, uma resistência, uma briga com suas experiências internas, né, Fábio? Eu acho que aqui eu colocaria duas palavras-chave, Afonso: reconhecer e aceitar. Pontos fortes, pontos fracos, os pontos positivos e os pontos negativos. É esse processo de saber reconhecer e aceitar. Isso o Afonso está chamando de validação, por exemplo, sem fazer um julgamento disso, de como necessariamente isso daqui está errado ou certo, mas é simplesmente essa abertura para reconhecer e aceitar essas nossas características, sejam elas classificadas como positivas ou negativas aqui, diminuindo o máximo possível essa postura que a gente tem de julgar, e logo quando a gente começa a julgar, a gente cria uma resistência, uma reatividade, e esse é um dos problemas, porque muitas vezes é aqui, né, Afonso, que vai atrapalhar as pessoas a gerar mudança. Na prática, Afonso, o que é que significa isso? Significa que eu tenho que aceitar os meus medos, eu tenho que aceitar as minhas limitações, Afonso, eu tenho que aceitar o meu fracasso, Afonso. O que é que significa na prática autoaceitação? Basicamente, esse reconhecimento que você tem que fazer é um reconhecimento frio, diferente de um reconhecimento quente, que é aquele reconhecimento que a gente fica reativo. A gente tenta fazer um reconhecimento mais frio de que sim, eu tenho algumas características ou eu tenho alguns desempenhos que não são tão favoráveis, né? Então, a grande a grande força na prática da autoaceitação é quando eu me vejo não desempenhando tão bem, é quando eu me vejo não tendo uma aparência ideal, é quando eu me vejo tendo cometido um erro crasso, aquele erro que para talvez a maior parte das pessoas estava muito evidente que era um erro, mas para mim não. E eu consigo a partir disso ter uma postura humana, onde eu reconheço que sou humano, falho, e consigo não gostar dessa experiência. A ideia aqui não é gostar. Esse é um grande erro que a maior parte das pessoas tem. Você não precisa de gostar de ter errado, você não precisa gostar de ter uma aparência que não é ideal, mas você consegue acolher, você consegue de alguma maneira abraçar. De alguma maneira você consegue fazer este reconhecimento daquela característica como parte do todo humano que constitui você. Pô, Afonso, e acho que vamos fazer aquela prática que a gente tem aqui agora de fazer uma autorrevelação. A gente faz isso com os nossos clientes barra pacientes aqui, que é falar um pouco de si. Vou falar um pouco aqui. Afonso, uma das coisas que você sabe sobre mim nesse ano é que eu pisei na bola em 2024 sobre a questão financeira. Eu, Fábio, sou um pouco tópico nas questões financeiras, eu sempre acredito no milagre, que as coisas vão dar muito certo. Tem um cenário ideal, eu sempre acho que o cenário ideal vai acontecer, na verdade. Eu aposto as minhas fichas lá, e bem, 2024 foi um ano que eu caí bonito. 2022 eu já me ferrei, 2023 eu tentei me erguer, 2024 eu continuei cansado, porque eu continuei o quê? Alimentando muitas vezes algumas características que eu tinha, né, Afonso? E o Afonso tá rindo porque ele é muito contrário de mim, ele é muito pé no chão, realista, sempre me tentou me dar uns tapas de realidade na cara, mas eu sempre acreditando nas ilusões. Olha só, mas tem uma das coisas que é, eu sei dessa minha característica, pronto. Eu posso falar o seguinte, olha, eu posso ter duas ou três posturas aqui. Uma delas é falar assim, não, vai continuar dando certo e eu continuar acreditando nisso. Pode ser, nesses meus pensamentos utópicos, né, Afonso? Uma segunda é, eu sou um erro, eu sou um fracasso, eu sou um incompetente financeiramente falando, e olha aqui, eu não tenho mais, não devo mais ter controle sobre a minha gestão financeira e fazer isso para as outras pessoas, porque eu não tenho capacidade. Eu sou um fracasso no que diz respeito à gestão financeira. É uma outra característica também. Ou eu falo assim, olha, eu fui incompetente, eu errei uma, duas, três, quatro vezes, mas e aí? O novo ano está pela frente. Eu realmente tenho baixas habilidades no que diz respeito à gestão financeira, eu estou reconhecendo isso, aceito isso, só que também isso não define a gente, né, Afonso? Tem uma questão aqui de Boa. self, né? A autocrítica, muitas vezes ela vem para o self. Ah, eu sou um erro, né? Eu sou um fracassado. Não, eu fracassei. Está no comportamento. A autocrítica tem que ser direcionada para o comportamento. Eu falhei. Só que comportamento a gente consegue mudar. Então, Uhum. esse ano é um ano, né, Afonso? Aqui, ó.
já vou aqui para psicologia financeira, já marquei Boa. um papo com meu amigo consultor esse ano. Esse ano, inclusive, a gente já trocou várias figurinhas, né, Afonso, sobre gestão de clínica e tudo mais. Olha como gera mudança a autoaceitação, entende? Uhum. Que exemplo poderoso, né, Fábio? Inclusive, eu começaria o nosso episódio de hoje justamente pela sua história, porque a sua história ela é perfeita, ela é poderosa e ela contempla tudo o que a gente quer falar hoje. Ela contempla os riscos da autocomplacência, da resignação, da evitação experiencial, que é aquela experiência de você pegar esses pensamentos e se grudar neles, né? Ou o pensamento de que você é um incompetente, ou o pensamento esperançoso e irrealista. É arriscado isso, e a maioria das pessoas que provavelmente estão ouvindo a gente hoje são pessoas que já devem ter caído nessa armadilha várias vezes, de se grudar nesses pensamentos super esperançosos ou totalmente autodepreciativos. E a isso a gente dá o nome de fusão cognitiva, porque você gruda nesse pensamento e não tem um espacinho para ver alternativa, né? Então, perfeito, perfeito. E isso aqui é justamente o contrário de autoaceitação, que é o que você demonstra nessa sua postura de virada de ano. A postura de virada de ano é uma postura de autoaceitação, não de resignação, não de autocomplacência, né? É uma postura de tudo bem, você ganhou perspectiva, né? Você olhou mais distanciadamente. E como a gente chegou nisso? Só que é importante, né? Vamos abrir o backstage e dizer para as pessoas como é que você chega nessa autoaceitação. É dolorido. Não é tranquilo, né? Eu vou dar um exemplo e eu queria que você me dissesse como você experimentou isso, mas eu lembro de você trazer projeções financeiras para mim, e quando a gente sentou e olhou, eu falei assim: você está contando com uma porcentagem de rendimento, né? Coisas muito acima de 6, às vezes 8, 10, 12% ao ano, que não são realistas em média no longo prazo. E a primeira vez que eu te falei isso, você falou, não, mas eu acho que dá. Eu falo, não, não dá. E aqui tem um lance da desesperança criativa que eu queria que você me dissesse como você experimentou, porque no primeiro momento geralmente é muito ruim. É, quando eu falo assim, não dá, a maioria dos fundos, dos gestores de fundo de investimentos nem alcançam a Selic, sabe? Se os caras são pagos para isso, especialistas nisso e não conseguem alcançar, o que você acha que vai alcançar? Como é que foi Eu para posso você fazer isso? uma metáfora, Afonso. Sabe o Ah, que eu fazia perante a isso? Como isso ia contra a minha crença, o que eu acreditava, eu basicamente fazia isso aqui, ó. Ó, eu tampava os meus ouvidos, fazia, olha, o Afonso não sabe o que ele está falando, porque eu sei sim sobre o meu futuro, eu sei no que eu acredito. E olha isso, né? Muitas vezes, né, Afonso, quando a gente não tem um real processo de autoaceitação, a gente até ouve outras pessoas, mas a gente continua com os nossos vieses, ou seja, aquelas uhum. crenças que a gente continua. E provavelmente vai falar, o fulano, que é o Afonso, guarda tanto por ano, financeiramente falando, que estuda, que tem amigos que são da área do mercado, ele não sabe o que ele está falando, porque eu sei sim, que nunca estudei, que sou um psicólogo aqui, que só deu errado até agora e não juntou um tostão de reserva de emergência, eu sei. Olha como, por mais que a gente acesse outras perspectivas, a gente tende a querer confirmar aquilo e não aceitar. Entretanto, aí eu vou dizer uma das coisas que é o que mais me ajudou a chegar na desesperança criativa. Eu lembro daquela metáfora que assim é quando eu fui cada vez entrando mais fundo no buraco e não conseguia sair. E cada estratégia minha, que era de fazer novos investimentos e acreditar nas questões utópicas, só fazia eu cavar cada vez mais fundo esse buraco e me afundar cada vez mais. Né? Então, esse é o lugar de me ver que assim, olha, estou cansado e não cheguei em nenhum lugar. E é por isso que no começo do vídeo eu falo com vocês assim: a gente sabe que é muitas vezes trabalhar um ano inteiro em cima de algumas metas e objetivos e ter a sensação de que não progrediu. E parte do processo disso pode ser justamente essa ilusão de acreditar em algumas coisas e não ter essa abertura para fazer uma aceitação do que realmente está acontecendo. Muitas vezes são limites, é uma falta de habilidade, são incongruências nos nossos pensamentos e visões de mundo, nossas ideologias, um afastamento dos nossos valores aqui, uma reação muito reativa aos próprios algum tipo de sentimento específico, a crenças, né, sobre algumas coisas que não fazem mais sentido.
e saber reconhecer isso, aceitar que existe, é o primeiro passo para a gente começar a poder gerar uma perspectiva, então poder gerar mudança. Só que existe um outro lado aqui, né, Afonso? Uma delas é essa resistência de continuar acreditando. Mas tem um outro vilão também que a autoaceitação acaba ocasionando, que é quando a gente transfere muito para o self, né? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu sou feio, eu sou burro. E aqui acho que só vale a pena a gente dizer sobre essa armadilha, que é quando a autocrítica, o autojulgamento, ele não é direcionado ao comportamento, mas sim ao self, ao eu. E a gente está falando aqui daquela ideia, né, Afonso, do eu conceito e eu contexto. Acho que a gente podia Uhum. falar um pouquinho dessa armadilha e fechar essa ideia de como a autoaceitação ajuda aqui também. Eu concordo. Fui anotando aqui algumas coisas, só vou tentar passar rapidamente por elas, porque a sua fala eu acho que ela foi muito bacana em relação a isso, né. Quando você falou que você tinha dificuldade de escutar, isso é muito forte. Eu acho que as pessoas podem se identificar com isso, porque não uma, não duas, não três, mas inúmeras vezes elas se deparam com a realidade, só que elas não conseguem ser tocadas pela realidade. E a gente pode chamar isso de escuta refratária, né? Então, quantas vezes a pessoa não tem uma escuta refratária para quase todo mundo da vida dela e ela precisa ter alguém com autoridade ou alguém externo, de um contexto externo, para então dar uma chance, né? Às vezes isso é um especialista, um mentor, por outras vezes são terapeutas clínicos, né? Essa é a grande vantagem do nosso trabalho. Nós somos o terceiro que muitas vezes é escutado quando pais, mães, esposas, maridos e amigos não são escutados, né? Então, quando uma pessoa procura um psicólogo, de alguma maneira ela está dando a chance de finalmente escutar coisas que não é o psicólogo que vai ser o primeiro a dizer, mas talvez vai ser a primeira vez que ela não vai estar com as mãos tapando os ouvidos, né? Então eu queria dizer isso, que isso é muito forte que você disse. Aquilo que você falou, obviamente, né? Essa busca por defender a sua própria ideia é um viés de confirmação, é um defeito neurológico cognitivo que todo mundo tem que lidar, todo mundo tem seus próprios vieses de confirmação. E aí me passa uma metáfora na cabeça, que é a metáfora de tentar sair do mar quando o mar tá puxando. Todo mundo já deve ter tido uma experiência de que se o mar tá te puxando, não é para você nadar na direção contrária, porque você vai acabar cansando, se exaurindo e se afogando. E é isso que acontece com a maior parte das pessoas que chegaram até aqui no vídeo e não conseguem cumprir as metas delas que elas estabelecem. Elas tentam nadar contra a corrente. E isso as faz ficar cansadas demais e elas acabam se exaurindo, cansando e se afogando, metaforicamente, no meio do ano. Chega julho ali, elas já não aguentam mais, elas só toleram até o final do ano. E a indicação que aqueles salva-vidas dão, que as pessoas que são especialistas em sobrevivência dão, é nadar de maneira lateral. Não é nadar em direção à praia, mas é nadar lateralmente. Não é também deixar te puxar à vontade, mas é nadar lateralmente, tangenciando a orla. E conforme você for avançando, você vai se aproximando tangencialmente da orla até conseguir chegar onde dá pé e se salvar. Autoaceitação é isso. Autoaceitação não é brigar, mas também não é desistir. É esse ato intermediário de a realidade é dura, é sim, mas se eu parar de brigar com ela, talvez eu tenha a chance de chegar em algum lugar. Né? Eu acho que essa é uma metáfora forte que me lembrou conforme você ia falando, né? E aí você pediu para a gente ir para uma discussão, que é uma discussão terceira, que tem a ver com o self. Mas aí eu acho que eu retornaria essa pergunta para você, Fábio, no sentido de, já que eu, que eu fui para a escuta refratária, para o viés, para sair do mar, é, como você avalia, principalmente porque você traz a experiência inicial da conversa de hoje, né? Você traz o seu exemplo, como isso afetou você no sentido da sua definição de self, né? Você sente que você teve em algum momento conceitos, rótulos sobre si mesmo e aos poucos você foi conseguindo contextualizar eles? Quando eu tenho um fracassar no ano que passa sobre as questões financeiras, com certeza um dos primeiros pensamentos que vem é: mas você é um burro incompetente e não consegue gerir a sua questão financeira, né? É, e
Vamos lá, né, Afonso? A gente sabe que pensamento é um produto da mente. E ele sempre vai vir. O cérebro sempre está dando significado ao que está acontecendo ao nosso redor. Isso aqui é o que, Afonso, está na sua frente? Uma caneta. Uma caneta rosa, Afonso. Tem cor isso daqui. Para quem não tá vendo, eu tô apontando uma caneta aqui na frente da minha câmera e o Afonso tá olhando e falou assim: isso aqui é uma caneta rosa. Deu significado. Se eu perguntasse para alguém que nunca tinha visto uma caneta na vinda, talvez ele não saberia o que significa isso, porque não dá significado e achar, isso aqui é um negócio de percussão, por exemplo. É, e muitos dos significados que a gente dá sobre quem nós somos. E aí eu acho que aqui, quando a gente vai tentando as nossas metas, tentando os nossos objetivos e não alcançando, é fácil a gente direcionar o foco para falar o quanto a gente é incapaz, de quanto falta algo em nós, de quanto existe um defeito no sujeito. E o foco não está nos pensamentos direcionados ao comportamento. Então, sim, no final do ano eu termino assim: caramba, eu sou um burro, incompetente, e a crença que eu começo a alimentar é que eu não sou bom, eu não sou capaz. E isso mexe, inclusive, com a minha convicção de fazer novas metas, fazer novos objetivos, de fazer, inclusive, alguma coisa. Porque, assim, como eu vou fazer alguma coisa sendo que o problema sou eu? Eu não sou capaz. E olha o problema que a gente tem de quando esse processo, às vezes, que a gente vai chamar de autoaceitação, a gente está olhando e falando que existe algo defeituoso em nós. E a questão é não mudar o foco não para o eu, mas para o comportamento. As escolhas que eu estava fazendo, repetindo, aquelas escolhas me fizeram fracassar. Aquelas ideias e pensamentos sobre projetos financeiros utópicos foram aquelas ideias que condicionaram os meus comportamentos que fizeram eu fracassar. Então, quando o foco está no comportamento, não está mais em mim, eu tenho mais liberdade para gerar mudanças. Né? E pior não, uma característica, eu sei que o Afonso não é muito a favor do conceito de autoestima, por exemplo, né? Mas esse valor que a gente tem em relação a nós mesmos, essa autoimagem que a gente tem, quando a gente direciona isso para um processo de comportamento e não do eu consigo ter uma melhor qualidade nisso que a gente está chamando de autoimagem, uma melhor qualidade naquilo que a gente estava chamando de autoestima. Então, ter processos de autoaceitação, eles ajudam, inclusive, no que a gente vai chamar da autoestima, melhorar no processo de autoestima. E processo de autoestima, muitas vezes, ajuda na sua convicção para gerar mudança de novo. Então, olha como o processo de autoaceitação bem regulado ajuda você a estar mais consciente do que realmente precisa ser mudado e até mais encorajado no que precisa também ser mudado. Uhum. Que exemplo bom, né? Eu gosto desse gancho que você dá no final, porque é isso, né? O quanto quando você se rotula a partir de fracassos, ou a partir de experiências negativas, de erros, ou de características que você tem que não são ideais, você mexe no fator motivacional. Com certeza. E ao mexer na sua motivação, você vai tendo uma inativação comportamental. Você para de tentar, você para de apresentar novos comportamentos, novas ideias, novas tentativas. O que em rodando, né, num médio e longo prazo, pode contribuir, inclusive, para uma possível depressão, que é algo que cada uma das pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo tem que ficar atentas. O, os fracassos que você vem tendo ao longo dos anos, que muitas vezes são fracassos que você não conseguiu vivenciar de uma maneira flexível e você foi estabelecendo esses rótulos, né, esses conceitos sobre você mesmo, podem ter contribuído para ir minando o seu autoconceito, a sua autoestima e os componentes mais básicos da motivação para você querer tocar a vida para frente, querer perseguir um sonho. Isso aqui é muito importante que você está trazendo, Fábio. E aí eu acho que vale a pena a gente bater um papo agora sobre o que a gente está chamando aqui de autocomplacência, de resignação, que a gente dá um nome na terapia de aceitação e compromisso, de evitação experiencial, né? É, ele tem muito a ver, e aí eu vou passar a bola para o Fábio já já para ele dizer como isso se apresentou ou
pode ter se apresentado de uma maneira mais sutil ou mais explícita, mas a autocomplacência ou a resignação tem muito a ver com o ato de se contentar ou até mesmo desistir de alguma meta, algum objetivo, alguma atividade que você deseja, e muitas vezes pode se apresentar também de um jeito curioso como tolerância. Isso aqui, muitas vezes a gente olha uma pessoa persistindo e a gente fala, caramba, que pessoa forte, né? Que pessoa focada, que pessoa persistente. Mas calma aí, ela está persistindo dentro de um contexto específico, a partir de apresentações de comportamentos e estratégias específicas que não estão dando resultado. Persistir em algo que não dá resultado em determinado contexto não é necessariamente algo saudável, muito menos inteligente. Isso aqui é só tolerância, é tomar porrada de graça. E é isso que muitas pessoas se orgulham de fazer ao longo dos anos, mas chega no final e está no mesmo lugar que começou, não é, Fábio? Então me fala um pouco como você foi tocado por essa experiência que pode ter sido de resignação ou algumas vezes até de tolerância e persistência, mas que no fundo estava nesse campo da inflexibilidade, o polo oposto da autoaceitação. Afonso, um pouquinho antes só de responder essa, eu vou voltar nisso que você falou das pessoas serem muito tolerantes e persistentes em algumas coisas. Tem uma das coisas que a gente percebe muito no consultório, quando as pessoas vêm fazer uma meta para o ano e projeto, aí quando você começa a perguntar, tá, mas por que você está fazendo isso? Porque eu não sei se vocês sabem, eu e o Afonso somos dois psicólogos que, parte da nossa abordagem, a gente utiliza a teoria de aceitação e compromisso. E a teoria de aceitação e compromisso trabalha muito com valores, valores pessoais, o que é realmente significativo e valorizado, o que faz a vida, a sua vida, valer a pena, né? E quando você vai tentar desmembrar ou tentar chegar a uma certa descendente do real significado das metas, cara, aquilo é vazio. Quantas vezes as metas das pessoas, o objetivo das pessoas é vazio e aquilo não vai nada em direção ao que realmente é importante e relevante para ele. Não agrega efetivamente em viver uma vida mais significativa. Pode ser que esteja na moda, pode ser que aquilo vai buscar a admiração das pessoas ao redor dela, de alguma maneira aquilo dá uma inflamada no tal ego, mas aquilo muitas vezes não tem nenhuma associação com o que realmente é importante e valorizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso para mim tem muito a ver com essa ideia da persistência. Você vê alguém persistindo e fazendo, postando nas redes sociais um monte de meta e cheque, e muitas vezes isso daqui é vazio. Vazio de significado. Bom, Fábio, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Tudo a ver com o processo de autoaceitação, porque parte do nosso processo é fazer uma autocompreensão, é olhar para si e ver assim, olha, realmente quais são os meus funcionamentos e realmente o que é importante para mim. Não vale a pena estabelecer uma meta e um objetivo vazio só por estar ali. E aí, voltando agora à sua pergunta, né? E como a minha história se vinculou ali com a autocomplacência, a resignação, eu acho que, para mim, eu não caio em uma das armadilhas que muitas pessoas caem, que é justificar a sua falta de sucesso aos outros, as questões externas, né? Gente, o mundo não é justo, as pessoas são imperfeitas, o mundo não distribui igual oportunidade para as pessoas, sim, eu sei disso. Mas eu só tendo a não justificar boa parte dos meus fracassos por causa das outras pessoas, seja como for. Mas essa é uma característica de muita gente, né? Falar, eu não consegui por causa de fulano, ou por causa de tal situação, o governo X coisa, então por isso que não deu certo. E eu poderia ir para esse cenário. Não, o cenário brasileiro não dá para investir, Afonso. O problema é o Brasil. E aí pronto. E olha como eu não consigo olhar para si. E eu aí fico resistente à mudança. Eu acho que a principal característica que me pegava é realmente conseguir olhar para si e falar assim, cara, não, a dificuldade está nos padrões do seu comportamento. E eu resisti a uma mudança. Quantas pessoas eu olhava cenários diferentes, mas eu não conseguia ter uma abertura para falar assim, cara, algo tem que mudar. E eu tentava mudar, mas dentro dos meus vieses, dentro das minhas crenças. Não, então eu vou arrumar agora um novo investimento, um novo robô, Afonso, que eu descobri agora e vai ser foda, Afonso. Ó, descobri um negócio agora no marketing digital, Afonso, que agora vai fazer a gente decolar. Mas entenda como ainda não é realmente uma abertura para os padrões de comportamentos que precisam de mudança.
E aí acho que tem uma das Uhum. coisas que o Afonso falou, né? Que eu acho que uma das principais dificuldades, talvez, que eu tive, Afonso, é porque eu não estava dentro de um processo de psicoterapia nesse último ano. E quantas vezes a Uhum. gente tem dificuldade de dar foco para o que realmente importa, que realmente precisa ser mudado, né, Afonso? Sim, sim. É, seus exemplos estão super poderosos hoje, né, cara? Isso é muito bom. Essa ideia do o problema são os outros ou o problema sou eu acho que ela vale uma discussão e um ponto que eu e o Fábio, a gente que sempre quis trazer para além do consultório, é de que a gente não quer participar do coro das pessoas que individualizam todos os fracassos e todos os sucessos no indivíduo, né? Colocam nas pessoas as causas de todos os fracassos, todos os sucessos. A gente não quer ser meritocrático aqui, né? Por quê? Porque, no fundo, a gente quer assumir a complexidade que existe no mundo, que existe nas relações humanas. Como o Fábio mesmo disse, o mundo não é justo, mas a grande pergunta é: as injustiças específicas que cada grupo de pessoas vive têm suas causas, têm seus motivos, e elas têm que passar por um processo de conhecimento, investigação e aceitação. Não aceitação porque você vai concordar com as injustiças, mas aceitação porque você vai assumir a influência que essas injustiças têm sobre você e para poder então fazer alguma coisa com isso. Eu me recordo muito um homem negro, de direita, muito rico, e ele mora nos Estados Unidos. E uma vez ele gravou um vídeo falando assim: Olha, eu frequento mais ambientes de direita, quer dizer, eu frequento mais ambientes de esquerda aqui nos Estados Unidos, que são os democratas, e menos ambientes e estados e cidades de direita, de republicanos, apesar de eu me considerar uma pessoa de direita. Por quê? Aí ele se aproxima da câmera e fala: Tá vendo esse nariz largo? Tá vendo essa pele escura? Aqui não importa o dinheiro que eu tenho. Aqui não importa os pensamentos que eu tenho. Aqui importa minha aparência. Quando ele fala isso, isso me toca. Isso me toca muito, porque ele é um exemplo vivo de que não é só o indivíduo que conta. A cultura tem o seu papel e tem o seu peso. A sociedade e a maneira como as forças produtivas se organizam tem o seu papel e tem o seu peso. E a gente, né, obviamente, tem que saber dosar essa investigação para não ficar preso de maneira rígida e inflexível em nenhum dos dois polos. O problema são os outros? O problema é a cultura, é o país, é o mundo? Ou o problema sou eu, né, individualmente? Na verdade, nunca é tanto ao mar nem tanto à terra. Normalmente é um híbrido entre os dois que sempre vale a pena a gente investigar, né? E a última coisa que você falou também me pegou, Fábio. Você falou assim: é, pô, eu tentava novas estratégias, mas mantendo de alguma maneira os meus vieses, né? Só que é importante porque tem um professor em algum momento falou uma coisa que eu achei legal. Ele falou assim: as pessoas mudam muito, desde que tudo permaneça igual. Eu adorei essa. Porque ela tem um poder, né? É um poder de nos indicar que a gente consegue apresentar muitos tipos de comportamentos com funções parecidas, né? Que é aquela famosa diferença entre função e topografia. Você pode ter vários comportamentos, mas todos eles atenderam uma função muito próxima. E é isso que a gente quer fazer aqui no Além do Consultório, né? Com essa conversa que a gente está tendo, a gente quer inspirar as pessoas a ter comportamentos diferentes, sensíveis a contextos diversos, com funções variadas, para elas conseguirem ter experiências diferentes ao longo desse ano e não morrer tentando chegar na praia, né? E agora, Afonso, essa nossa audiência, você que está aí ouvindo a gente, você já deve estar conseguindo então conectar. Pô, então como que o processo de autoaceitação ele libera a possibilidade de gerar mudança? Como? Aí voltamos para o paradoxo de Rogers, né? Exatamente, né? O grande paradoxo dele se estabelece exatamente na ideia de que as pessoas têm uma ideia errada de que a aceitação é a mesma coisa que desistência ou não fazer nada. Mas quando você aceita, você está liberando energia para finalmente parar de se guiar por uma espécie de ideal de eu
né? E você comece então a lidar com um real de eu, né, com uma visão mais realista de si mesmo, e a partir dessa visão mais realista, você finalmente ganha condições de perseguir, procurar, buscar os seus objetivos. Com aquele adendo que o Fábio faz mais cedo, que é o adendo de que seria extremamente importante que esses objetivos também fossem repletos de valores, repletos de significado. Não adianta você abandonar um ideal de eu e perseguir um ideal de meta. Precisa ter um ideal de eu abandonado mesmo, para aceitar um real de eu e também ter um real de meta. É isso que a gente gostaria que vocês exercitassem, né, Fábio? Quem sou eu e qual meta real e repleta de significado eu gostaria de procurar neste ano, neste próximo período. Pô, Afonso, uma das coisas que pode ajudar as pessoas nesse processo da autoaceitação é a autocompaixão. E aí, Fábio, o que é autocompaixão? Bem, isso me fez lembrar do livro que a gente deve estar estudando para o Clube do Livro agora, e eu vou ler um pedacinho só do que a autora define aqui, a Christian define aqui sobre compaixão. Compaixão não é relevante apenas para as vítimas inocentes, mas também para aquelas cujo sofrimento decorre de falhas, fraqueza pessoal ou decisões ruins. Você sabe, o tipo como eu e você, que comete erros todos os dias. Afonso, acho que isso, inclusive, é um bom título aí para um próximo papo, é falar um pouquinho mais sobre autocompaixão e como ele ajuda no processo de autoaceitação e como a autoaceitação é um processo fundamental para gerar mudanças de vida. Bem, fica agora uma pergunta, né, Afonso, agora para quem chegou até esse momento do vídeo. Pô, Fábio, eu já vou aproveitar para fazer a pergunta que normalmente a gente leva para o Clube do Livro para se aprofundar e fazer as reflexões junto com as pessoas que estão lá com a gente. Vocês podem aproveitar para responder aqui nos comentários, inclusive. A pergunta que a Christine Neff coloca no livro dela é: como você acha que se sentiria caso pudesse, de fato, se aceitar exatamente como é? Essa possibilidade te assusta, te traz esperança ou ambos? Essa é uma pergunta muito importante porque muitas pessoas ignoram o fato de que mudança, mesmo as positivas, podem trazer vários tipos de sentimentos, de emoções, às vezes até desagradáveis, né, Fábio? Para mim, a resposta é assustadora, Afonso, porque planos que eu tinha são irreais e não vão acontecer da maneira como eu gostaria. Eu estabeleci um padrão de vida que também era irreal e não vai acontecer como eu gostaria. Então, olhar para esse outro futuro agora é assustador. Na minha parte, eu deixo como assustador. Gostaria de ouvir a sua resposta. Beijo, até o próximo programa. Beijo, tchau, tchau. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui.